Olá, meu nome é Jéssica, estamos começando mais um Enem na palma da mão. Nesta aula, você vai aprender um pouco sobre o que é coerência, coesão e os operadores argumentativos. Vamos ao primeiro ponto da nossa aula. O que é coerência? Coerência é a ferramenta que você vai utilizar para encaixar as peças de seu texto, para dar sentido completo a ele. Veja um exemplo. Havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, portanto, fui logo atendido. Conseguiu perceber a incoerência dessa frase? Note que há duas informações. A primeira é que havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão. E a segunda é, portanto, fui logo atendido. Conseguiu perceber que não há relação entre essas duas informações dadas? Isso acontece porque, se havia pouquíssimas pessoas trabalhando no balcão, então o atendimento demorou mais do que o esperado. Ou, se o atendimento foi feito rapidamente, então havia mais pessoas trabalhando no balcão. Ok? Então, o que fazer para que seu texto tenha coerência? 3 princípios são importantes. O primeiro, o da não contradição, o segundo, o da não tautologia e o terceiro, o da relevância. Em relação ao primeiro princípio, que é o da não contradição, como o próprio nome já diz, consiste em você não contradizer algo que foi dito no início do seu texto. O segundo princípio, que é o da não tautologia, consiste na não repetição de palavras ou de ideias. Isso também pode prejudicar a coerência do seu texto. Já o terceiro princípio, que é o da relevância, consiste também nas ideias. Você não pode expor qualquer ideia em seu texto. Por isso, a importância de fazer uma topicalização antes de produzir o texto propriamente dito. Isso vai ajudar você a selecionar as ideias mais relevantes. Vamos ao segundo ponto da nossa videoaula. O que é coesão? Coesão é a ferramenta que você vai utilizar para dar sequência lógico-semântica a seu texto. Essa sequência lógico-semântica acontece a partir de alguns elementos que vão auxiliar você para fazer um texto coeso. Veja um exemplo. Nesse exemplo, temos um fragmento de uma redação do Enem de 2014. Note que o candidato usa em apenas um parágrafo palavras como criança, infantil, infantis, criança e mais uma vez criança. Essa repetição de palavras também pode prejudicar a coesão de seu texto. Então, o que fazer para garantir a coesão de seu texto? 4 elementos são importantes. O primeiro, das referências e as reiterações, o segundo, o da substituição lexical, o terceiro, dos conectores e o quarto, o da correlação dos verbos. O primeiro, que é as referências e as reiterações, consiste quando você faz referência a algo que foi citado em seu texto ou algo que ainda vai ser citado. Isso acontece a partir dos fenômenos da anáfora e da catáfora. Já o segundo elemento, que é a da substituição lexical, acontece, como o próprio nome já diz, quando você substitui um termo por outro em seu texto. É a partir dos fenômenos da sinonímia, hiponímia e da hiperonímia. Já o terceiro elemento, que é os conectores, como o próprio nome já diz também, vai servir para você conectar as partes do seu texto, como os parágrafos e as próprias frases. Já o quarto e último elemento, que é a correlação dos verbos, tem a ver com a lógica temporal dos verbos em seu texto, para que seu texto seja linear. Uma coisa que é muito importante você saber é que um texto pode ser coeso e ao mesmo tempo incoerente. Veja o exemplo na tela. No exemplo que temos é um exemplo de um anúncio. E esse anúncio diz: aberto todos os dias e domingos. Conseguiu perceber? Do ponto de vista da coesão, esse texto está coeso. Isso porque há uma utilização do verbo e da conjunção de forma correta. Mas do ponto de vista da coerência, esse texto está incoerente. Isso porque o domingo também se caracteriza como dia da semana. Então, se todos os dias o estabelecimento está aberto, a segunda informação dada nesse anúncio é desnecessária e pode causar a incoerência do seu texto. Vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa videoaula. O que são operadores argumentativos e para que eles servem. Os operadores argumentativos são elementos que você vai utilizar para dar uma força argumentativa no enunciado.
Você também pode utilizar eles para indicar vários tipos de argumentos. Veja o exemplo. No exemplo que temos aqui é de uma tirinha da Mafalda. Mafalda pergunta à sua mãe o seguinte: Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Conseguiu perceber? Quando Mafalda pergunta à sua mãe para que estamos no mundo, a mãe da Mafalda responde: para trabalhar, para nos amar e para fazer desse mundo um mundo melhor. Então, a mãe da Mafalda se utiliza de um operador argumentativo que indica finalidade. Estamos no mundo para quê? Para trabalhar, para nos amar e para fazer deste mundo um mundo melhor. Mas o operador argumentativo também pode indicar outras coisas, como soma de argumentos, conclusão, argumento contrário, ressalva, finalidade, implicação, condição de tempo, comparação entre elementos, causa, justificativa ou explicação. É isso, se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal e dê um like também no nosso vídeo. Se você quiser aprender um pouco mais e praticar também o que foi passado aqui nessa videoaula, é só acessar o módulo no link que aparece aqui ao lado. Boa sorte e até mais!